Atenção, revisão da vida toda sem decadência. Atenção, você que se aposentou há mais de 10 anos, vou trazer na tela este artigo muito bem elaborado, inclusive com decisões judiciais. Vamos ver o que o STJ, o que os tribunais superiores estão entendendo, como o STF pode se posicionar. Seja muito bem-vindo, eu sou Nakamura, professor e advogado, há mais de 11 anos trazendo as últimas informações diretamente de Brasília. E, sem perder tempo, né, pessoal? Olha aí, revisão da vida toda sem decadência, a inaplicabilidade da decadência. Então, inaplicabilidade é a não aplicação da decadência, o artigo que saiu aqui no Conjur, consultor jurídico. Eu recomendo fortemente você acompanhar o Conjur, um dos maiores portais jurídicos, muito gabaritados, e também dando totais créditos aqui ao Dr. Perisson Andrade. Ele é advogado tributarista em São Paulo, mestre em Direito Tributário Internacional pelo Instituto Brasileiro de Direito Tributário. Muito bem, Dr. Perisson Andrade trouxe aqui, né? E eu vou trazer também as decisões e tudo mais. Então vem comigo, sem perder tempo, na palavra de hoje, pessoal. Portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve. Corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, assentou-se à direita do trono de Deus. Pensem bem naquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem nem desanimem. Comente amém para esse trecho de Hebreus 12. Comente amém se você concorda com a palavra de hoje. E é isso mesmo, pessoal. Eu trago isso aqui não querendo pregar nem nada disso. Eu trago até para mim mesmo, né? Para a gente encher o nosso dia da palavra, independente da sua religião. A gente tem que reconhecer a sabedoria milenar desse trecho e da palavra em si, porque realmente, pessoal, tem hora que cansa, viu? Tem gente que nem assiste o vídeo, vem comentar qualquer coisa aí eu leio, eu fico repensando a minha vida. Será que vale a pena eu ficar fazendo vídeo de graça aqui e o pessoal comentando qualquer coisa? Só que aí eu percebo que é só 1% das pessoas. 99% das pessoas vêm elogiar ou vêm tirar dúvida. E se você está aqui tirando dúvida é porque você confia, né, no que eu estou dizendo. Então, realmente, aí eu mando para longe, né, esse desânimo e vamos com tudo, pessoal. Então, já deixa o like, se inscreva. Assim que nós batermos 100 mil inscritos, muita coisa vai mudar no canal. Eu estou me esforçando, me dedicando cada vez mais. Tudo de graça aqui, pessoal. Vamos comigo. Ou eu deixo de fazer isso aqui, aí vocês vão, né? Pô, eu acredito que o bom conteúdo tem que ser reconhecido. E é de graça, é só se inscrever e deixar o like. Senão, né, um professor, um advogado vai deixar de fazer conteúdo, vai deixar de trazer informações para vocês. E eu, né, realmente acredito que a gente pode caminhar junto. Revisão da vida toda é o tema de hoje, com mais de 10 anos. A inaplicabilidade, a não aplicabilidade da decadência. Dr. Perisson Andrade, conforme já dei os créditos, vou deixar o link também desse artigo na descrição, tá bom? Beleza, pessoal, aqui, né, a gente vai ver o artigo e o que eu quero trazer também é um lado, assim, o português claro, né? Não adianta sair tacando juridiquês na sua tela que vai ficar difícil de entender. Então, beleza. O julgamento do STF, final do ano passado, 1º de dezembro, da revisão da vida toda, eu estive presencialmente no STF, na sessão vitoriosa, vocês sabem disso, foi fixada a seguinte tese, para não ficar dúvida. O segurado que implementou as condições para o benefício previdenciário após a vigência da Lei 9.876 de 99, então você tem que ter se aposentado, né, tem que ter implementado essas condições depois de 99, beleza, mas aí até aí beleza, porque se você quer incluir as contribuições anteriores a 94, então, né, é até um raciocínio lógico jurídico aqui. Agora, esse ponto é importante. E antes da vigência das novas regras constitucionais introduzidas pela Emenda Constitucional 103 de 2019. Pessoal, Emenda Constitucional 103 de 2019 ficou conhecida como a Reforma da Previdência em novembro de 2019. Agora, tem gente falando, quem se aposentou depois de novembro de 2019 não tem direito.
Não é isso, pessoal. Leia o que está escrito, ó. É o segurado que implementou as condições. Não está falando quem se aposentou depois não tem direito. Não é isso que está falando. É por isso que eu estou aqui. Porque tem advogado, né? Advogado com OAB e tudo, como dizem por aí, falando que quem se aposentou depois não tem direito. E não é assim, né? Eu acompanho também nas redes sociais outros advogados, nós também temos grupos de advogados previdenciários, e se a própria advogada, a doutora Gisele, que muito bem fez a sustentação oral, muito bem representou o aposentado no processo lá no STF, né? Então, se ela própria diz que é para analisar se tem direito adquirido ou não, então, assim, né, eu penso assim, nossa, os outros advogados, eles não estão estudando, eles não estão acompanhando, não é possível, né? Então, não é dizer, só porque aposentou depois de novembro de 2019, automaticamente não tem direito. Não, peraí. Agora, se o advogado que você procurou analisou os seus documentos, fez os cálculos, analisou todas as suas contribuições, verificou causas de interrupção de decadência e tudo mais, aí é outra coisa. Mas tem que ter analisado seu documento. Falar genericamente é diferente. Tem o direito de optar pela regra definitiva, caso essa lhe seja mais favorável. Certo, mas doutor, aqui a gente está focado em quem se aposentou há mais de 10 anos. E como que fica essa situação? Vamos acompanhar aqui. O STF decidiu, né, tal, beleza, vamos aqui para o que interessa. Ó, como que vai ser feito o cálculo? Vai pegar a média das 80% maiores contribuições. Só que o INSS vinha fazendo somente de 94 em diante. Doutor, mas por que 80% das contribuições e não 100%? Calma. 80% das melhores contribuições, excluindo-se as 20% piores contribuições. Isso é bom, porque eleva a média, eleva o valor que você vai receber. Agora, o INSS só considerava de julho de 94 em diante, como você sabe bem, e a decisão do STF foi para considerar sobre todo o período contributivo. Agora, os dois cálculos, tanto considerando só de julho de 94 em diante, como considerando tudo, pega as 80% maiores contribuições. Então, quando a gente descarta as 20% menores contribuições, isso é bom, isso eleva a média, tá? A lei é boa. A lei é boa. Antes de criticar a lei, não estou falando que toda lei é boa, não estou falando nada disso. Eu estou falando que essa lei é boa. Quem errou foi o INSS e o STF corrigiu essa injustiça. Então, o INSS, né, quando você chegava lá no balcão, ele sequer efetuava mais de um único cálculo para sua apuração. Então, ele não te dava a opção de um cálculo mais favorável. Ele sempre a considerou descabida, essa hipótese de considerar anterior a 94. Então, assim, o STF já tinha decidido sobre o direito ao melhor benefício, né? Então, quando o segurado fizer jus a mais de um tipo de benefício, ele pode escolher o que lhe for mais favorável. Aí, só que o que acontecia na prática? Você chega lá, agenda no 135, chega lá no dia, espera aquela fila, um monte de gente lá e você querendo ser atendido, espera um monte, entrega seus documentos e confia no INSS. Você fala, olha, eu estou aqui com as contribuições, eu acho que o INSS vai fazer o trabalho dele e vai me dar o melhor benefício possível. Nada disso. Ele efetuava um único cálculo, desprezava suas contribuições anteriores a 94, muitas vezes até hoje despreza quem trabalhou com periculosidade ou insalubridade, mas isso é um assunto para outro vídeo, mas atenção, né, na via administrativa o INSS faz isso. E o INSS reconhece isso, né? Ele reconhece falando que não tem isso no sistema de informática nem treinamento pessoal para oferecer essa opção, né, de acrescentar as contribuições anteriores em 94. E eu já trouxe em outros vídeos um artigo de uma procuradora da Fazenda Nacional também, que faz a representação do INSS. A própria procuradora, quando ela pediu para um servidor atender ali o segurado que estava esperando na fila, falando, acrescenta aqui os períodos anteriores a 94. Sabe o que o servidor da INSS falou para ela? Falou, doutora, eu não consigo, o sistema não permite. Então, a própria procuradora que defende os interesses do INSS, ao pedir para um servidor do INSS, recebeu essa resposta. Então, né, não tinha nem como, nem que o servidor do INSS quisesse,
ele ia conseguir incluir os cálculos anteriores a 94, as contribuições, porque o sistema não permitia. Agora, a ordem vem lá de cima, né, pessoal? A ordem vem lá de cima. Nem sempre é culpa do servidor que está lá no balcão. Então, por esse motivo, essa tese, né, surgiu para os segurados que recebem os benefícios há mais de 10 anos, porque eles possuem o direito de agora, após a decisão do STF analisada, requererem essa opção, ou pelo menos desde 2019, quando saiu a do STJ. Então, se não quiser considerar 1º de dezembro, a data do início da decadência, então que considere 2019, que aí saiu o STJ, um monte de gente já ficou sabendo. Agora, ó, atenção, a gente não está negando a existência do prazo de decadência de 10 anos que a Lei 8.213 traz no seu artigo 103. O doutor aqui, todo mundo sabe que existe esse prazo. Beleza. A gente não está falando, esse artigo é inconstitucional, esse artigo tem que ser derrubado, tudo mais. Não. O que a gente está falando aqui é que, para a revisão da vida toda, assim como o STJ e STF já decidiram para outras revisões, a decadência deve ser afastada. A decadência, ela serve, né, para... Como se o segurado tivesse dormido no tempo. Então, o direito não socorre aos que dormem. Mesmo quem não é formado em direito já deve ter ouvido essa frase. O direito não socorre aos que dormem. Só que, como o doutor está mostrando muito bem aqui, não é que o segurado ficou dormindo por 10 anos. Ele nem tinha a opção de incluir essas contribuições. Então, a decadência tem que ser afastada. Uma coisa é você, né? Você sabia do seu direito e ficou dormindo no ponto. Poxa, aí não. Aí tem que aplicar a decadência. Só que não é o caso da revisão da vida toda. E o STJ também, né, já decidiu assim, conforme a gente vai ver. Bom, essa fórmula de cálculo era utilizada compulsoriamente pelo INSS. Ou seja, você apresentava os seus documentos, mas você não escolhia a forma de cálculo. Ela era utilizada compulsoriamente. É o INSS que fazia os seus cálculos e falava, aceita ou procura os seus direitos aí. Então, né, não se podia nem formalizar um pedido de revisão, porque esse fundamento seria uma possibilidade de uma opção não reconhecida como sequer existente. Muita gente só ficou sabendo da revisão da vida toda a partir de 2019 ou agora. E ficou sabendo por causa da internet. Porque dificilmente você vai ver isso aí nos grandes jornais, não é verdade? Então, ainda bem que existe a internet. Então, assim, se o direito não existia, porque o INSS não fazia esses cálculos, vindo o STF criá-lo a partir da revisão da vida toda, ou ao menos ratificá-lo, porque já tinha decisão do STJ, então não pode ser considerado esse direito caduco, né? Caducou o direito. Decaiu o direito? Não. Esse direito não existia. Você pedia no INSS, eles negavam automaticamente. Nem existia essa forma de cálculo. Então, essa é o fundamento da tese. É por isso que eu fiz essa introdução, para você entender o porquê da decadência tem que ser afastada, deve ser afastada, segundo essa tese. Olha só o que já aconteceu na revisão do buraco verde ou revisão do primeiro reajuste. Eu falo, pessoal, procura um advogado especialista. Se você quiser, entre em contato aqui. Peça, além da revisão da vida toda, peça uma análise completa, porque aí, né, a gente já faz um apanhado de todas as revisões, cálculos existentes possíveis. Vou trazer já as decisões do STJ, mas antes anota o WhatsApp, revisão da vida toda, 44 99868 3378. 44 99868 3378. Atenção, nós temos também o escritório de Brasília, o WhatsApp, só que se você quer ser bem atendido, quer ser atendido de forma rápida, entra no nosso escritório aqui do 44. O escritório é o mesmo, é de Brasília, Paraná. O DDD é 44. Pessoal, temos processos protocolados em todos os estados do Brasil. Todos. E protocolamos os processos todos os dias. Então vem com a gente, pessoal. São literalmente milhares de clientes já que entraram com as revisões junto com a gente,
Muitos já estão recebendo e muitos também estavam aguardando essa publicação do acórdão, que agora já saiu e agora é só alegria. Vamos para cima, pessoal. Revisão da vida toda. O WhatsApp está aí na tela, 44 99868 3378, ou procure um advogado de sua confiança, mas que trabalhe com direito previdenciário, que saiba o que está fazendo. Beleza, pessoal? Beleza. Bom, então essa revisão do buraco verde, revisão do primeiro reajuste, também aconteceu isso aí, né? Elas foram decididas pela STF, depois viraram até lei, mas primeiro foi decidida pela STF. Então, o INSS, nesse período, né, de 91 a 93, fazia um cálculo errado, aí o STF fez o entendimento, aí sim o Poder Judiciário reconheceu a inaplicabilidade do prazo decadencial. Então, olha aí essa decisão. Previdenciário, revisão de benefício, decadência, não ocorrência, anulação da sentença, julgamento nos termos do Código de Processo Civil. No caso, não há que se falar na ocorrência da decadência, por não se tratar de pedido de revisão do ato de concessão do benefício, mas de reajuste do benefício. Reajuste. Então, olha aí, pessoal. Isso foi o primeiro caso aqui. Beleza. Revisão do artigo 29, a revisão dos auxílios, né? Também aconteceu a mesma coisa. O INSS fazia o cálculo de forma errada. Eu não vou me aprofundar. Se você quiser, leia o artigo, tá? O que eu estou trazendo aqui é focado na revisão da vida toda. Mas a revisão desse artigo 29, revisão dos auxílios, também foi fruto de um acordo celebrado pelo INSS no STF, ou seja, conforme manifestações públicas e que deseja repetir em relação à revisão da vida toda. Então, o Poder Judiciário hoje é uníssono, né? É unânime ao afirmar a inaplicabilidade da decadência. E aí, pessoal, é o mesmo fundamento. Não tinha como pedir antes essa revisão, só depois desse acordo no STF do INSS. Então, só depois dessa revisão. E no recurso extraordinário 924.456, que foi o tema 754, o direito emerge da decisão do STF. Então, olha só, nem se alegue que a decadência somente não se aplicaria a essas duas situações. Esse argumento não prevalece, tão frente à interpretação do próprio STF. Olha aí, essas leis ocorreram após decisões do STF, mas e quando não tiver uma lei, como ainda a revisão da vida toda? Né? A revisão da vida toda, na verdade, já tem a lei 9.876, foi o INSS que aplicou de forma errada. Mas mesmo que o INSS alegasse alguma coisa nesse sentido, o próprio STF já decidiu. São decisões soberanas do STF que nasce o direito e somente a partir daí os seus efeitos. Por isso que não deve se aplicar a decadência ou até a prescrição em relação aos períodos anteriores a essas decisões do STF. Então essa decisão foi muito bem captada pelo voto do ministro Dias Toffoli do STF nesse julgamento do tema 754 com repercussão geral, quando analisou as consequências dessa emenda constitucional. Olha aí, pessoal, nota-se, isso é o que é o voto do Dias Toffoli, né? Nota-se que a emenda constitucional não veio a instituir nada de novo. A inovação legislativa destinou-se muito mais a dirimir as dúvidas existentes, transformando em cristalina norma constitucional aquilo que a jurisprudência do STF já havia reconhecido. Então, pessoal, relator, né, ministro Alexandre de Moraes aqui, e, no mesmo voto, o ministro fundamenta seu entendimento na premissa de que uma declaração de inconstitucionalidade da norma previdenciária ou de sua forma de aplicação pelas autoridades administrativas cria o próprio direito de reajustamento, direito este que assegura ao beneficiário o recebimento de todos os valores indevida e inconstitucionalmente o ente previdenciário não o pagou desde a data da concessão do benefício. Esse entendimento do ministro Toffoli vai além, né, no sentido de que nem mesmo uma emenda constitucional poderia limitar o reconhecimento. Agora, pessoal, se nem a Constituição poderia limitar o direito, imagina uma lei e imagina um entendimento do INSS, uma postura do INSS. Então, deixar esse direito, né, que, repito, não foi o aposentado que dormiu no ponto, foi o INSS que errou, a lei já existia, então limitar esse direito, aí fica difícil. Atenção, nova decadência, ADI 6.096.
também é necessário aplicar ou não a decadência, ou então o julgamento da nova decadência, de relatoria do ministro Edson Fachin, que votou a favor da revisão da vida toda. Nessa ADI foi declarada inconstitucional a medida provisória 871 de 2019, né, que depois foi convertida na Lei 3.846 de 2019, que, para estabelecer a decadência do próprio direito ao benefício previdenciário depois de 10 anos de decisão administrativa, de indeferimento, cancelamento ou cessação de um benefício. Então, o STF considerou, nesse caso, a decadência não pode ser aplicada, sendo inconstitucional esse dispositivo da medida provisória, porque atinge o próprio direito fundamental à previdência social, que está no artigo 6º da Constituição e pela jurisprudência do STF. Então, o próprio STF tem um entendimento, não é verdade, pessoal? Então, ao se negar receber e analisar o direito da revisão da vida toda, ao fundamento de suposta decadência, as autoridades administrativas do INSS fazem exatamente aquilo que o plenário do STF, na ADI 6.096, já decidiu não ser possível ou inconstitucional. Ou seja, ele nega o próprio fundo de direito ao segurado pela opção legal por medida mais vantajosa. Então, a opção não existia. E o STF já decidiu que, se não existia opção, não há que se falar na decadência. Então, esses pressupostos, essas condições só passaram a existir agora com a decisão do STF, ou pelo menos desde 2019 com a decisão do STJ, se você quiser considerar desde 2019, mas mesmo assim, né, 2019 ainda não teria essa decadência. Tema 1117 do STJ, decadência do direito novo. E, por fim, mas não menos importante, né, o próprio STJ também já decidiu isso aqui, pessoal. Tema 1117, se estabeleceu a tese de que o marco inicial desse prazo de decadência, quando houver RMI, revisão de renda mensal inicial, para incluir verbas remuneratórias recebidas em ação trabalhista, vai ser do trânsito em julgado dessa ação. Ou seja, pessoal, para o caso da revisão da vida toda, onde não era nem concedida a possibilidade de opção, né, teria que ser a partir da decisão do STF e antes pelo STJ. Somente a partir dessa decisão é que nasceu o direito. Então, é a partir desse nascimento do direito que contaria o prazo de 10 anos. Então, realmente, pessoal, são várias decisões, vários fundamentos, né, para essa tese. Doutor, mas isso já está valendo? Como é que tá, pessoal? Primeiro, faça a análise completa no WhatsApp que a gente passou. Esse é o primeiro passo. Porque, às vezes, vai fazer o cálculo e o cálculo não te ajuda, né? Então, primeiro estudo, peça a análise completa, revisão da vida toda, 44 99868 3378. E isso aqui tudo depende, né? Vocês estão vendo que essa tese está sendo construída, muito bem fundamentada, e é um entendimento que nós temos para afastar a decadência da revisão da vida toda. Então, tudo começa no WhatsApp aqui, 44 99868 3378, ou com um advogado que você já conheça aí, tá certo, pessoal? Então, inscreva-se nesse canal, aproveite que o vídeo terminou agora, faça uma oração, gratidão pelo acórdão já ter sido publicado e também pedindo, caso você esteja nessa questão da decadência, né, para que tudo dê certo no seu processo. Eu quero que Deus te conceda muita saúde e você vai sim receber esse dinheiro, porque é um direito seu, não é esmola, é direito. Muito obrigado por estar aqui, inscreva-se nesse canal que eu vou trazendo as últimas informações e até a próxima!